A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Hoje agora vamos falar nessa aula sobre o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o revestimento que o Espírito Santo nos concede para sermos uma testemunha eficaz. Há uma diferença muito grande entre batismo, que vem da palavra grega, batismo, ser emergido, mergulhar, que é uma confissão de fé. Quando você vem para Cristo Jesus, você é batizado nas águas. Só que o batismo com o Espírito Santo, ou o revestimento com o Espírito Santo, é algo bem diferente. E vamos aprender isso. Lucas 24, 49. Falamos sobre na aula passada que a pessoa pode ter o Espírito Santo e não ter o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para cumprimento da carreira, da vocação, da missão que essa pessoa tem. Lucas 24, 49. Glória a Deus. Lucas 24, 49, o texto diz: Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, revestidos de poder. Isso. Então, o revestimento com o Espírito Santo, alguns professores, pregadores até falam o batismo com o Espírito Santo, quem não foi batizado com o Espírito Santo é diferente do batismo nas águas. O revestimento com o Espírito Santo é para qual propósito, pastor Rodrigo? O revestimento é para testemunhar, né? Aí a gente vamos para a palavra de Jesus em Atos 1, né? Atos 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Uma pergunta que se fica aqui. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você pode ter o Espírito Santo e não ter o poder capacitador do Espírito Santo. Ou você pode ser batizado nas águas, ter o batismo no corpo de Cristo, que é quando você é salvo. Você tem o Espírito Santo, mas ainda falta esse batismo, ou revestimento do Espírito Santo. E a gente vai aprender isso, como receber o revestimento do Espírito Santo. Atos 8, 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ao propósito, objetivo, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. No Antigo Testamento, o Pai ele já tinha dado essa promessa, lá em Joel, capítulo de número 2, versículo 28 e 31, que Deus ia derramar do seu Espírito. A gente aprendeu no período pré-pentecostal que o Espírito Santo vinha de forma temporal. Mas Deus tinha várias promessas usadas dos seus profetas. O próprio João Batista disse: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus ele falou: ficar em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos com o poder do Espírito Santo para ser testemunho de Cristo. E essa palavra revestido ela já traz a ideia, né? Isso. Ou seja, vocês já estão vestidos, já receberam o Espírito, só que vocês precisam de poder, de uma vestimenta para poder testemunhar. Porque a missão não é fácil, né? Não saímos do tema, mas a missão para a gente exercer o papel de pregar o Evangelho nessa sociedade corrupta que persegue, que quer acabar com a igreja, é necessário o poder, senão você não aguenta. É necessário o Espírito Santo para te consolar. Você tem uma intimidade para você poder suportar, porque sozinho você não vence. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo. Ele mora, ele é uma pessoa. Já aprendemos aqui, inteligência, movimento, ele fala, tem vontade, ele está em você. Mas tem o revestimento é vestir de novo. Você já está vestido com a veste da salvação, mas falta um revestimento, que é uma roupa nova, uma armadura nova, que é o poder do Espírito Santo para exercer a missão proposta. O Espírito Santo está na pessoa, uma coisa, ele fala, ele direciona, mas essa capacitação, a gente aprendeu também que em João 20, depois da ressurreição de Cristo, eles tinham o Espírito Santo. Jesus assoprou o Espírito, recebeu o Espírito Santo, então eles tinham o Espírito Santo. Mas agora ele está buscando a promessa do Pai, ou seja, o revestimento para exercer o ministério. E era só através, aí mostra qual é a forma desse revestimento. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, Isso, a igreja estava em comunhão, reunida, e permaneceram segundo a palavra que foi liberada. Isso. Então havia uma obediência ali, né? Então tem pessoas, esse não é o caso, mas tem pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas. Isso aconteceu comigo, teve essa experiência. Porque ele buscou, né? Isso. E tem pessoas que vão receber o Espírito Santo depois do batismo das águas, mas tem um propósito. Como a gente recebe o batismo, o revestimento com o Espírito Santo, pastor Rodrigo? Como receber o batismo com o Espírito Santo? É estar, conforme a igreja estava ali, em obediência, em comunhão, e eles estavam buscando, porque tem que buscar, tem que haver uma entrega, uma busca da nossa parte. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acho que ele falava do próprio Jesus. Isso. E como está em Joel, capítulo de número 2, é uma promessa para a igreja mesmo. Para a igreja, para todos salvos, lavados em remédio do Senhor. Então a pessoa está na fiação, na comunhão, na unidade, na oração, e buscando isso, o Pai, ele não dará a bondade para quem está buscando, perseverando em oração, com certeza ele vai dar. Então o revestimento não é apenas também um poder simples intelectual, não é apenas um poder intelectual, mas é o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder capacitador para a obra missionária. Atos 13, Ele tinha recebido já o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar condições, capacidade para o homem fazer o que ele não consegue fazer com o seu intelecto, com suas próprias forças. E o poder também, ele é o benefício de você ter o Espírito.
certo? É a ação que vai gerar. A partir do momento que você tem comunhão, o Espírito Santo ele vai dar dom, ou seja, é um poder da parte do Isso, com Espírito. certeza. É algo que você vai manejar, e o Espírito Santo vai te direcionar e vai te aperfeiçoar, usar aquele benefício, aquele poder, aquela graça para suportar, aquela graça para executar tal obra. É o Espírito Santo que gera esse poder para você testemunhar, falar e saber responder os homens. Muito perfeito. E qual que é as evidências que a pessoa tem esse revestimento com o Espírito Santo? A Bíblia mostra alguns indícios, né? Não vou falar que defender que a pessoa que fala em línguas, ela tem um revestimento, mas quem não fala não tem. Porque tem gente que ainda não buscou esse dom, mas tem outros dons. Então, mas uma das evidências é profetizar e falar línguas, né? Até porque isso é contínuo no livro de Atos. Toda vez que o Espírito desceu, eles falavam em línguas. Isso é uma das evidências. Isso é uma das evidências. Atos 2, Atos 10, né, na casa de Cornélio. Então, é repetitivo, que sempre que receberam o Espírito, eles falavam em novas línguas. E 3 formas que mostram na Bíblia como ocorreu esse batismo, esse revestimento. Por exemplo, Atos 2:4, através da ação divina, que deu o Espírito Santo. Outro tópico é Atos 8, 15, Atos 9, Atos 19, através da imposição de mãos. Atos 19 também. Isso. E também através de ouvir a palavra de Deus, Atos 10, que foi o que Pedro estava pregando. E de repente o Espírito Santo se manifestou. Ou seja, o Espírito Santo não está limitado a homem. Exato. O Espírito Santo ele vem com o ambiente está preparado, porque ele é santo. Então a gente aprende que para receber o Espírito Santo, a gente tem que estar com o ambiente preparado. E vai dar condição, capacitação para o homem fazer, falar, compreender o que humanamente não é possível. Para viver como igreja é necessário ser revestida. Por isso que Paulo, olha que interessante, lá nos Efésios, ele diz, nossa briga não é contra carne, não é sangue, mas é contra principado e potestade. Portanto, ele diz, portanto, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, tem que estar revestido para ser igreja, para enfrentar esse mundo, para enfrentar demônio, para enfrentar o que for, revestido. Então, devemos buscar o revestimento do Espírito Santo e buscar outros revestimentos da parte do Espírito Santo, porque uma coisa é você ter uma experiência com o batismo com o revestimento do Espírito Santo. Aí a pessoa fica estacionada. A gente vê que Pedro estava cheio do Espírito Santo em Atos 2, mas depois, orando em Atos capítulo número 4, capítulo 5, foi revestido novamente, foi cheio novamente. Então é um processo, né? Podemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apodera da gente de uma tal forma, de uma tal maneira que a gente está sensível. E aí a gente fala sobre relacionamento, né? Isso é uma busca constante. Você busca hoje em Atos 2, mas em Atos 4 você não vai. Você não vai clamar. A Bíblia diz que quando eles oraram, nessa questão aí, o senhor citando em Atos 4, Atos 5, que eles tinham sido presos e eles contaram a Deus ali o que tinha acontecido, citaram no texto lá dos Salmos. A Bíblia diz que houve um terremoto ali, que eles foram cheios e saíram a pregar, e Deus acrescentava e Deus fazia. Então eles buscaram mais essa ousadia, esse relacionamento. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, porque a gente aprende, então, o pastor Rodrigo Timóteo, que esse revestimento é para todos os salvos. Louvado seja Deus. A pessoa do Espírito Santo mora na gente. Nós devemos buscar o revestimento para cumprir o propósito que Deus nos concedeu. Louvado seja Deus. Nas próximas aulas vamos aprender sobre o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E devemos cada vez mais se encher do Espírito Santo e não se embriagar com vinho que gera contenda. É isso mesmo. Nós estamos no curso de Teologia Sistemática, no portal da Teologia aqui nesse canal. E estamos aí lecionando a matéria de pneumatologia com o nosso professor Michael Adriel. E com o nosso professor Rodrigo Timóteo. Até mais. Shalom. Deus abençoe, meus irmãos.